paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Básico Teologia. Essa é a nossa matéria Geografia Bíblica e essa é a videoaula de número 3. Estamos estudando as regiões, as planícies, os vales e os desertos e essa é a parte número 3. Nós vamos falar um pouquinho com você acerca dos desertos. É muito importante compreender a geografia bíblica, o local onde as coisas aconteceram. Isso vai te ajudar a entender um pouquinho melhor o texto. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desertos encontrados na Bíblia Sagrada e a sua relevância. Pastor, o que é um deserto? O deserto é uma região árida e seca com pouca ou nenhuma água. Então o deserto é uma região árida, quer dizer com pouca vegetação ou nenhuma vegetação, com pouca ou nenhuma árida. Então isso é definido, segundo a geografia, como deserto. A Bíblia Sagrada nos fala de alguns desertos importantes. O primeiro deserto importante que nós encontramos na Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, é o deserto do Sinai. O deserto do Sinai ele fica na fronteira entre Israel e o Egito e é o local da peregrinação do povo de Israel até chegar na Terra Prometida. Então lá no livro de Êxodo você vai ver a saída do povo de Israel a partir do capítulo 13 e a sua peregrinação pelo deserto do Sinai. Então durante 40 anos da história de Israel após a saída do Egito vai acontecer aqui no deserto do Sinai. Então esse é o primeiro deserto importante na Bíblia. Então vários fatos do Antigo Testamento vão acontecer aqui no deserto do Sinai. Segundo deserto importante citado na Bíblia é o deserto de Neguev. Pastor, aonde fica o deserto de Neguev? Ao sul de Israel, e nesse deserto está algumas cidades bíblicas muito importantes, a maior delas a cidade de Berseba. Então essa região no deserto de Neguev. Então nós temos essa região. O que ele é importante? No deserto de Neguev a gente vai ver tanto a peregrinação de Abraão como Isaac por essa região. Então eles vão peregrinar por essa região. Então a partir do capítulo 12 de Gênesis você vai ver a saída de Abraão do meio da terra de Ur dos Caldeus para onde Deus o guiar e ele vai começar uma peregrinação e muito desses fatos históricos da vida de Abraão, da vida de Isaac vai acontecer na região do deserto de Neguev. Então isso é importante. Então o primeiro deserto que a gente tem, o deserto do Sinai. Segundo deserto importante, o deserto do Neguev. O outro deserto importante citado na Bíblia é o deserto da Judéia. Ele vai ao leste de Judá, na região de Israel. Então ele está a leste de Judá, na região de Israel. Então esse deserto da Judéia ele tem muitas coisas importantes. Você vai ver no deserto da Judéia quando Davi está sendo perseguido pelo seu sogro Saul, é a região que Davi escolhe para esconder com seus homens de Saul. Então lá em 1 Samuel capítulo 26 você vai ver Davi se escondendo do rei Saul, que está movido de inveja, querendo matar Davi. Então ele vai escolher essa região do deserto da Judéia para se esconder. Outro fato importante é no Novo Testamento, é a região onde João Batista vai pregar o Evangelho e vai batizar as pessoas. Então é a região onde João Batista começa o seu ministério, no deserto da Judéia. Lá no capítulo 3 de Mateus você vai ver esse relato. E também é considerada a região da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi tentado durante 40 dias pelo diabo no deserto e acredita-se, segundo a teologia, que foi essa região da Judéia aonde Jesus foi tentado. Então esse deserto é de grande importância para o contexto bíblico histórico para nós que gostamos de aprender mais da palavra. Então esse é outro deserto. E por fim você vai ter o deserto de Jericó. Esse deserto de Jericó ele vai entre Jerusalém e a cidade de Jericó. O fato importante é quando Jesus, lá em Lucas capítulo 10, conta a parábola do bom samaritano, Jesus usa o contexto do deserto de Jerusalém a Jericó, lugar onde muitos bandidos ficavam escondidos para assaltar as pessoas que estavam de viagem. Então esses são os desertos bíblicos, muito importantes para nós, fatos que aconteceram. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, especializado em treinamento, capacitação para professores de criança e adolescente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.